Olá pessoal, eu sou o professor Marcos e nós estamos aqui com mais um episódio do nosso História em Casa. O tema de hoje vai tratar de um dos personagens mais importantes da história de Portugal, né, e também, de certa forma, do próprio Brasil, pelo menos no seu período colonial. Me refiro a uma figura cuja política, se tivesse sido dada continuidade, certamente a história tanto de Portugal quanto do Brasil também seria diferente. Me refiro à figura, né, do famoso Marquês de Pombal, esse que vocês observam nessa imagem acima, apontando aí para a cidade de Lisboa, após a sua reconstrução depois do terremoto aí de 1756. Pombal vai ser um homem bastante importante da sua época, vai tentar fazer com que Portugal se desenvolva dentro do cenário europeu daquele momento, e ele, Pombal, deve ser percebido e entendido como uma figura vinculada ao movimento chamado de despotismo esclarecido. Bem, então, tema da aula, Marquês de Pombal, tá? Ministro de Dom José I, tá? Dom José, rei português que vai governar de 1750 até 1777, né? E o nosso amigo aí no caso, esse aqui de cima, o Marquês de Pombal, vai ser o seu principal ministro, né? Ministro-chefe, digamos assim, né? Vai tratar dos assuntos do reino de Portugal nesse período. Dom José praticamente transfere, né, para o Marquês de Pombal a responsabilidade do seu governo. E Pombal vai fazer um trabalho bastante interessante e é a respeito dele que nós vamos falar a partir de agora. Antes disso, né, vamos caracterizar um pouquinho o que é despotismo esclarecido, um conceito muito importante e que tem a ver com o movimento que se desenvolveu na Europa a partir de todo o século XVIII, conhecido como Iluminismo ou como Ilustração. O iluminismo é uma ideologia burguesa, representa as visões de mundo da burguesia, né, os seus anseios com relação a como o mundo e a sociedade deveriam se organizar. Né? O iluminismo é uma crítica ao absolutismo e, ao mesmo tempo, uma proposta de um mundo alternativo baseado na razão. Aqui, apenas como uma forma da gente revisar, eu trago os principais autores do iluminismo, da ilustração francesa. Diderot e D'Alembert, aqueles indivíduos que tentaram, né, sistematizar todo o conhecimento humano até então produzido através da enciclopédia. Tá? E aí eu tenho os três pensadores políticos, né, que vão dar o início, aí, juntamente com as ideias de John Locke, ao que nós poderíamos chamar de liberalismo político. Me refiro a Voltaire, autor de obras como Ensaio sobre os Costumes, Dicionário Filosófico e Cartas Inglesas. Né? É um autor muito influente em todas as cortes europeias. Ele defendia de forma muito contundente as limitações do poder do Estado sobre a esfera do indivíduo. Né? Leu a obra de John Locke, assimilou grande parte dos seus conteúdos. Né? É um grande crítico dos privilégios que a igreja possuía naquele momento, e também a própria nobreza. E basicamente é um pensador que defende a necessidade da limitação, né, do poder político, tá, como um todo, na defesa da esfera dos direitos do indivíduo em si. Tá? Em outras palavras, ele é um grande defensor das chamadas liberdades civis e é um grande pensador, né? Talvez o pensador da ilustração mais famoso do seu tempo. Temos aí o barão Carlos de Secondá, mais conhecido como Montesquieu, que vai escrever o clássico Espírito das Leis. Tá? O governo deveria ser exercido por três poderes, independentes uns em relação aos outros. É interessante o argumento que Montesquieu utiliza, né, para defender essa premissa, porque toda vez que você concentra poderes nas mãos de uma única pessoa, você depende drasticamente dos predicados morais dessa pessoa. A divisão dos poderes, né, a separação, a autonomia e a interdependência entre cada um deles garantiria, né, que você tivesse aí respeitado, né, princípios bastante racionais do próprio governo e dos próprios indivíduos em si. E aí, Jean-Jacques Rousseau, né, autor da obra do Contrato Social, tá, vai definir a ideia de que o poder deveria emanar do povo, né? O povo deveria eleger seus representantes políticos. É interessante, né? Rousseau é um pensador contratualista, né? Ele acredita que a sociedade é produto de um contrato, né? E é racional, já que essa sociedade, que é produto de um contrato, né, tenha seus governantes escolhidos por aqueles que são governados. É a ideia da vontade da maioria. Também é curioso pensar que Rousseau era um grande crítico da propriedade. Né? E é dele aquela noção de que o homem nasce bom, a sociedade corrompe. Né? E é interessante como a gente percebe o iluminismo nessa perspectiva, porque o iluminismo, quando a gente fala a respeito das suas visões,
é uma ideologia do ponto de vista que ele representa as visões de mundo de uma classe social, burguesia, que claramente é uma grande defensora da propriedade privada. Automaticamente, as ideias de Rousseau no que diz respeito à crítica da propriedade privada não vão ser aproveitadas, digamos assim, né? Apenas a sua ideia de que o poder deveria emanar do povo. Agora, pessoal, o iluminismo, né, a ilustração, ela vai ter como revolução mais contundente, a mais famosa, a própria Revolução Francesa. Agora, é interessante notar que vários foram os governantes da Europa ao longo do século XVIII que adotaram alguns elementos do iluminismo, mas sem abrir mão do absolutismo. Esses governantes, esses ministros, essas figuras recebem o nome de déspotas esclarecidos. Então eles pegam elementos do iluminismo, pegam elementos da ilustração. Falei para vocês que Voltaire influenciou muito várias cortes europeias, né? E a partir daí eles tentam adotar a ideia da razão de Estado. A razão do Estado ela é própria, ela está acima das visões que são individuais e ela funciona dentro de uma perspectiva de uma racionalidade de como a política e o Estado devem se organizar. Então, o que são déspotas esclarecidos? São governantes, né? São governantes que adotam, né, ou adotavam ideias da ilustração, né, do iluminismo, mas sem efetivamente abandonar a estrutura absolutista de governo. Há um lema dos déspotas esclarecidos: tudo pelo povo, mas sem o povo. Né? Então, por exemplo, estou vendo aqui a Catarina II da Rússia. Né? Fez várias reformas na sociedade russa, né? Tentando no sentido de melhorar a nobreza russa. Né? Ela atrai filósofos para a sua corte. Agora, José II da Áustria, esse que vocês veem aqui do meu lado, e Frederico II da Prússia, certamente são exemplos muito contundentes de déspotas esclarecidos. Frederico II, por exemplo, ele vai criar o poder jurídico como distinto, por exemplo, do poder executivo. Né? Ele vai proibir, por exemplo, a tortura nas prisões. Tá? Ele vai organizar uma estruturação do Estado no que diz respeito a você criar uma uniformidade das leis, né, acabando com o direito costumeiro local. José II da Áustria, por exemplo, né, no momento em que toda a Europa persegue jesuítas, ele atrai jesuítas para sua corte justamente para tentar instruir a população. Tanto José II quanto Frederico II criaram mecanismos para a expansão e instrução da população nas suas sociedades. Tá? Então, déspota esclarecido é o nome que a gente dá àquele governante europeu no contexto do século XVIII que tem acesso às ideias iluministas. Não abre mão do absolutismo, mas, na verdade, quando governa dentro de uma perspectiva de adotar a chamada razão do Estado. Então, quando eu tenho, por exemplo, né, o José II estabelecendo liberdade de culto, isso é direito individual. Quando eu tenho, né, a proibição, aí no caso das torturas nas prisões, eu tenho direito individual. Quando eu separo o poder político, né, do poder judiciário, eu tenho uma forma de racionalização. Tá? Então os déspotas esclarecidos têm essa característica. Aqui eu cito apenas três, né? Nosso interesse é falar sobre Pombal, a história do Brasil, evidentemente, mas o fenômeno do despotismo esclarecido, ele foi comum em várias sociedades europeias. Ele acontece em vários momentos das sociedades europeias. E isso automaticamente também, tá, vai acontecer em Portugal. E é sobre Portugal que a gente começa a discutir a partir de agora. Bom, vamos lá. Marquês de Pombal é um déspota esclarecido. Ele foi ministro de Dom José, esse que vocês observam aqui do outro lado, né? Entre o período de 1756 e 1777. Tá? E é interessante que quando você vai analisar Pombal, você tem que avaliá-lo sob duas dimensões. Primeira dimensão, ele quer equiparar Portugal às potências europeias. Ele quer fazer com que Portugal se desenvolva, com que Portugal cresça, com que Portugal tenha, né, uma estruturação econômica que lhe permita fazer frente às outras potências europeias. Então, quando eu vou falar sobre o Marquês de Pombal, ele tem duas dimensões. A dimensão quando eu observo na sua relação com Portugal, nas ações que ele vai fazer em relação a Portugal, e quando eu observo em relação ao que ele faz ao Brasil. Então, de uma forma muito sintetizada, tá? Portugal, ele quer equiparar Portugal às potências europeias. E isso significa fazer o desenvolvimento econômico de Portugal. Na prática, o Marquês de Pombal, ele revoga panos e vinhos. Né? Aquele tratado de 1702,
né, que Portugal assinou com a Inglaterra, tá? 1702, 1703, né, a data em si. Ele assina com a Inglaterra, no qual todo o tecido que Portugal precisa, ele vai importar da Inglaterra, que já tinha um grande desenvolvimento manufatureiro têxtil. E todo o vinho que a Inglaterra vai querer importar, ela vai importar de Portugal. O que é mais caro? Vinho ou pano? É lógico que é o vinho. Mas o volume de tecidos que Portugal comprava da Inglaterra era muito maior do que os de vinho que a Inglaterra importava aí de Portugal. Dessa forma, Portugal sempre ficava devendo. E aí vocês já sabem que grande parte dessas dívidas eram pagas com ouro, né, com os diamantes extraídos aqui do Brasil. Tá? Agora, durante a gestão do Marquês de Pombal, você vai perceber que, na verdade, ele vai, na prática, romper com isso, elevando o valor dos vinhos portugueses, criando, portanto, retaliação por parte da Inglaterra no que diz respeito aos seus tecidos, o que acaba criando um mercado interno bastante interessante, do ponto de vista que trazer tecidos da Inglaterra se tornou caro. Ele vai ser, portanto, muito famoso pelo seu incentivo à produção manufatureira em Portugal e criação de medidas liberalizantes, entre elas, por exemplo, a proibição da escravidão em Portugal, né, como uma forma também de criação de mercado consumidor local. Agora, o que é curioso é que, nesse momento, o Brasil já é o principal suporte econômico de Portugal. As atividades econômicas do Brasil, principalmente por conta da mineração, tornaram o Brasil muito mais dinâmico do que se produzia dentro de Portugal. Então, se ele quer modernizar Portugal internamente, e isso ele faz, também ele vai fazer uma reforma no ensino, por exemplo. Pombal acreditava que apenas o ensino técnico seria suficiente para fazer com que Portugal se engajasse nos processos de transformação econômica vivenciados pela Europa. Então, por exemplo, ele é muito famoso por ter expulsado os jesuítas de Portugal e do Brasil, né? Mas isso também é interessante porque era uma forma de modernização no sentido de você substituir um ensino religioso, que estava a cargo dos jesuítas, em prol de um ensino técnico, né? Então é interessante ele fazer sobre isso em relação a Portugal, mas ele depende do Brasil do ponto de vista da sustentação econômica de Portugal. Então, quando eu vou falar sobre o Marquês de Pombal, ele é responsável pela intensificação da exploração do Brasil, principalmente no contexto da produção mineradora no Brasil. Tá? É ele, por exemplo, que vai articular a criação do chamado Distrito Diamantífero, para que Portugal tivesse total controle sobre a riqueza que era produzida. É ele que vai mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para que houvesse maior controle, né, através da Estrada Real, do ouro que era extraído. É ele que vai instituir vários impostos, no sentido de garantir a cobrança do que era produzido, principalmente quando eu vou pensar sobre a derrama. Enfim, é ele, Pombal, que vai criar várias companhias de comércio, né, do Grão-Pará, da Paraíba, de Pernambuco, estabelecendo a obrigatoriedade dos colonos aqui do Brasil de comprarem somente dessas companhias de comércio. Então, notem, ele é déspota esclarecido porque ele toma medidas de racionalização do Estado, a expulsão dos jesuítas, por exemplo, a reforma no ensino, né? O desenvolvimento manufatureiro como forma de aumentar a arrecadação tributária portuguesa. Mas perceba que existem elementos bastante radicais na sua gestão, né? Entre elas, por exemplo, a perseguição que você vai ter aos jesuítas e todos aqueles que se opusessem à sua política. Tá? É curioso porque a expulsão dos jesuítas ela aconteceu depois de um atentado que Dom José sofreu, e ele, Pombal, habilmente responsabiliza também os jesuítas por conta desse processo. Então, o déspota esclarecido ele não deixa de ser um governante absolutista que vai lançar mão do poder militar que ele possui, mas ele insere elementos de racionalização do Estado. Tá? E quando a gente observa o Marquês de Pombal, a gente percebe ele fazendo isso claramente. Tá? Então, ele é responsável pela intensificação da exploração do Brasil. Só que ele também tinha algumas visões bastante interessantes. Tá? Por exemplo, o Marquês de Pombal é contemporâneo das negociações do Tratado de Madrid, né, que estendeu o território brasileiro, tal como nós conhecemos hoje, com a exceção do Acre e alguns outros poucos territórios. Né? Ele tinha uma visão bastante interessante sobre os índios na sociedade brasileira. Eles achavam que os índios deveriam ser incorporados à sociedade brasileira mediante casamento com portugueses. E, aliás, uma curiosidade, é ele que estabelece a obrigatoriedade do ensino nas escolas brasileiras da língua portuguesa e não do tupi-guarani. Então ele tem uma visão unitária entre Portugal e Brasil. E, aliás, ele é um dos primeiros a pensar na transferência da corte portuguesa de Portugal para o Brasil, justamente por conta da influência que Portugal recebia, principalmente da Inglaterra. Ou seja, as medidas de Pombal
elas são bastante alentadoras de um processo de desenvolvimento em Portugal e de autonomia, que jamais vai ser visto em outra maneira. Se houve durante toda a dinastia Bragança um governante que na verdade fez com que Portugal rompesse com essa submissão em relação aos interesses ingleses, essa figura foi o Marquês de Pombal. E Dom José fez muito bem, né, Dom José I aí no caso, fez muito bem em atribuir essa autonomia para Pombal. Ok? Muito bem. Dom José vai morrer em 1777 e quem vai assumir o governo dele, no lugar dele, né, é a nossa querida Dona Maria I, conhecida por 3 grandes apelidinhos. Primeiro, Dona Maria I, a Piedosa. Também Dona Maria I, a Pia, pode aparecer em algumas literaturas aí no caso. Por que isso? Por conta da sua enorme vinculação à Igreja Católica. Muito religiosa, mas muito religiosa. A segunda designação que vai ser dada para ela é a designação de Dona Maria I, a Viradeira. E essa aí é a mais importante nesse momento. Por quê? Porque assim que ela assume o governo, Pombal cai em desgraça. Pombal cai em desgraça. Ele é afastado. E ela volta atrás absolutamente todas as políticas realizadas pelo Marquês de Pombal. Ela vira a política portuguesa. E é interessante o argumento que ela usa para fazer isso e que enseja um pouquinho a designação mais famosa, a figura de Dona Maria I. Ela diz que tem que fazer o que ela tem que fazer para ver se ela consegue tirar a alma do pai dela do purgatório. O fato de Dom José ter expulso, ter permitido que Marquês de Pombal tivesse expulsado os jesuítas do Brasil, na cabeça da Dona Maria, fez com que a alma do pai dela fosse para o purgatório. Ela precisava tirar ele de lá. Então ela tem que acabar com toda a política que o pai dela havia feito. Agora, tem uma coisa curiosa. Dona Maria I, ela foi casada com Dom João III. Atenção, Dom João III era irmão mais novo do Dom José. Ou seja, ela foi casada com o próprio tio. Casamento entre tios e sobrinhas era muito comum nos países da Península Ibérica. Tá? Era muito comum nos países da Península Ibérica até meados do século XIX. Tá? Não era visto como uma relação, digamos assim, incestuosa como a gente pensaria hoje. Tá? E ela tinha um filho mais velho, Dom José. E já a partir de 1792, ela começou a se afastar do poder por conta de esgotamento meio mental. Assim. Ela já tinha, né? Já não estava muito bom, assim, emocionalmente falando. E esse filho mais velho dela, o Dom José, tá? Ele seria o novo rei de Portugal, né? Ele chegou a ser regente, só que aí acontece uma tragédia. Ela perde num curto espaço de tempo o marido, o Dom Pedro III, e o filho, o Dom José. E aí, moçada, ela surta. Ela surta totalmente. O último apelido que vai ser dado a ela é Dona Maria I, a Louca. E é curioso porque, embora ela tenha sido rainha até 1816, né, desde a morte do filho dela, né, e do marido, quem vai ser o regente de Portugal é o nosso querido Dom João, o futuro Dom João VI. Tá? Agora, o que é interessante durante a gestão dela é que ela toma uma medida que vai prejudicar muito o desenvolvimento aqui do Brasil. Em 1785, ela assinou o alvará de proibição das atividades industriais no Brasil. Né? E o argumento que ela usa é que o Brasil estava se desviando da sua vocação agrária, né, e da produção de mineração. Ela proíbe as manufaturas no Brasil. E aí é uma coisa interessante, né? Você só proíbe alguma coisa quando ela existe. Então você pode, né, é muito interessante se observar o desenvolvimento interno que havia no Brasil nesse momento, muito em função da mineração e certamente também de manufaturas aqui dentro. E que foram estimuladas pela política, indiretamente pela política pombalina. E agora ela bota por terra. Ela só permitiu que existissem manufaturas têxteis aqui para produzir saco para embalar produto agrícola e para vestir os escravos. Tudo isso, tudo o restante foi proibido. Ela é responsável, portanto, por atrasar o desenvolvimento do Brasil em séculos. É essa figura que vocês estão vendo aí no caso. Tá? Dona Maria I, a Louca. Ok?
Para finalizar, pessoal, portanto, é interessante notar que no momento que as medidas que a Dona Maria I vai tomando, né, em que você... É interessante notar, por que ela toma essa medida? A ideia é que você já está tendo um esgotamento da produção mineradora no Brasil. O ouro e diamante não são recursos renováveis, né? E a partir do momento que você vai retirando, uma hora acaba. Na cabeça dos portugueses, isso se dava por conta do contrabando, né? Então o fiscalismo português era muito intenso. Na cabeça da Dona Maria, que não era muito boa, digamos assim, isso estava acontecendo, né, em função dos colonos estarem se dedicando a outras atividades, entre elas a manufatura. Por isso que elas proíbem as manufaturas, como uma forma de restabelecer a atividade mineradora. Mas como a mineração está esgotando, né, tá se acabando, você vai ter aí, no caso, a retomada da produção agrícola como uma das grandes características desse período. Né? A retomada da produção agrícola como uma das grandes características desse período. Né? E é isso que a gente observa no chamado renascimento agrícola. Tá? Bom, primeiro, a mineração está em decadência. Esse está acontecendo de forma concomitante, a transição do Dom José para a Dona Maria. Tá? Você vai ter episódios lá fora que vão influenciar muito o Brasil, por exemplo, a independência dos Estados Unidos. O que isso tem a ver? Bom, os Estados Unidos era o principal fornecedor de algodão para a Inglaterra, que já tinha feito a Revolução Industrial, né? E também era um dos grandes locais que forneciam fumo, tá? Produziam fumo aí no processo de obtenção de escravos no chamado comércio triangular. Então, a partir do momento que eu tenho a independência dos Estados Unidos, de 1776, a Guerra de Independência vai ser de 1776 a 1783, e eu tenho a expansão da Revolução Industrial, eu crio a demanda desses produtos em outros mercados. Tá? A agricultura, portanto, é a definição do renascimento agrícola, tá? Ela volta a ser a atividade mais rentável da colônia. Então, quais são os principais produtos que vão se desenvolver? Cana-de-açúcar no Nordeste, nunca deixou de ser produzido, mas com a quebra da produção nas Antilhas, né? Em função de episódios como, por exemplo, a independência do Haiti, etc., o Brasil volta a ter um grande destaque na produção nordestina. O algodão no Maranhão, como suporte à indústria inglesa, sistema de plantation, mão de obra escrava, né? O algodão vai ter um notável desenvolvimento no Maranhão. O fumo na Bahia também para suprir aí a quebra da produção das colônias do sul dos Estados Unidos, tá? Também é um outro grande produto. E aí é nesse momento que a gente vai ver o surgimento daquele que vai ser no século XIX o nosso principal produto econômico responsável pela nossa industrialização, que é o próprio café. Mas isso já é uma outra história, né? Que contaremos também aqui de casa. Eu sou o professor Marcos, tá? Esse é o nosso História em Casa, em que nós falamos aí agora do Marquês de Pombal, do Renascimento Agrícola. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, tá?